Boa noite, meu nome é Thiago Paulinelli, eu sou da D1ME e foi sorteado pra gente o tema prostituição, então vou falar um pouco sobre o conceito da prostituição, uma forma como ela é enxergada pela sociedade e mediante o filme que foi escolhido, e depois eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele vai analisar um pouco a prostituição de acordo com a análise de alguns dos filósofos e trabalhar também com o outro filme. Bom, o conceito de prostituição, ele consiste na prestação de serviço sexual mediante remuneração, sendo um fenômeno social presente em diferentes contextos históricos. Ou seja, ele acontece desde antes da sociedade moderna. Então não é algo que foi criado pela sociedade moderna. A denominação atual pela qual conhecemos, que é a forma clara de prostituição, de uma casa específica, onde você vai em uma casa de shows e tem lá e você faz essa troca, é a forma como conhecemos hoje com a sociedade moderna. Só que antigamente já existiam outras formas, não necessariamente era por troca por dinheiro, mas pode ser por troca de favores ou outras coisas que beneficiam ambos os lados. Um trabalha com o corpo e o outro vai dar algo que beneficia essa pessoa. E vale lembrar que no campo da ciência social, ela é analisada como uma prática que envolve relação econômica, envolve norma moral e estrutura de poder. Ela reflete a desigualdade social e formas de organização do trabalho. Ela trata de um fenômeno que ultrapassa o âmbito individual. Ela é condicionada por fatores social, cultural, econômico e outros fatores mais amplos. Então não é algo que você trabalha unicamente com a pessoa. É algo que envolve toda a forma como a sociedade é organizada, a forma como é visto aquela profissão, por que a profissão acontece ali, até onde é estruturado isso. Então, por exemplo, até que ponto a sociedade hoje, uma sociedade moderna, ela se adapta ou ela consente essa existência, essa criação do termo prostituição, do trabalho com o corpo. O filme que a gente escolheu, embora ele não tenha estado na lista que foi passada para nós, teve a oportunidade de a gente escolher filmes novos e a gente optou por escolher A Nora, porque é um filme muito interessante e que ele aborda exatamente essa ligação da prostituição com uma vida ali, com uma vida social, com ligações à sociedade. Ele vai abordar temas como desigualdade social, objetificação feminina e preconceito. A história ela vai acompanhar a Nora, que ela é uma stripper profissional e uma profissional do sexo. Ela se envolve com Ivan. Ivan é filho de uma família russa. O filme dá a entender que é uma família da máfia russa muito poderosa. Inicialmente, o relacionamento dos dois acontece de forma bem... apenas por prazeres carnais, sem nada mais sério, mais amplo. Só que a partir do filme é proposto um casamento, e esse casamento é visto por Anora não só como uma forma de amor, mas também como uma forma de subir na hierarquia social. Porque para ela, a partir do momento que você casa com uma família rica, poderosa, o status de prostituição, de prostituta, deixa de existir. Então ela acha que o passado dela vai ser meio que apagado. Isso não acontece, porque o filme mostra diversas vezes que, mesmo ela tendo sido... Ela não foi aceita pela família, mas mesmo ela tendo casado com ele no papel, ainda surgia em diversos assuntos, em diversas conversas, o passado dela, que era visto como algo ruim, algo penoso e que era tratado com preconceito, com diversos estigmas. A obra ela também vai trabalhar como que as mulheres que trabalham com o corpo muitas vezes são vistas apenas como objetos de prazer e não como pessoas com sentimentos. Então vão tratar ali os profissionais do sexo como máquinas que estão ali apenas para exercer uma função e que podem ser descartadas depois, sem importar com sentimento. E o filme traz bastante isso quando Ivan começa a rir depois que acontece o divórcio, porque ele percebe que, não deu, próxima. E ela fala, nossa, mas eu gostava de você. Então ele trata ela como objeto e o filme retrata ela com sentimento. Então, o sentimento que ela, como um ser humano, obviamente tem. Além disso, ele vai mostrar também a desigualdade social presente ali nessas classes, já que o Ivan ele é extremamente rico, de uma família da Rússia muito poderosa, e a Nora é de uma família desvalorizada, família mais pobre. O filme também ele vai criticar bastante o julgamento moral da sociedade, que ele vai criar estigmas sobre a sexualidade feminina, e ele vai tratar o profissionais do sexo com preconceito e indiferença, igual eu já tinha falado, vai tratar como objeto. Outro ponto é que a Nora ela apresenta uma reflexão sobre poder, porque
tanto o poder feminino ali da Nora em si, de saber lidar com a situação, quanto o poder da família poderosa subjugando a Nora, tanto que oferecem dinheiro, oferecem compensações para encerrar mais rápido, como se o dinheiro fosse tudo. Outro ponto muito interessante que o filme traz é que, pra ela, não para todos os personagens do sexo, mas pra Nora em específico, existe a dificuldade de você entender o sexo como algo de carinho, algo prazeroso, não mais algo como de trabalho. Porque em determinado momento que ela se apaixona, digamos assim, por Ivan, pelo segurança do Ivan, e ele acaba ajudando ela em algo, ela retribui com ele, ela retribui a ele, e eles acabam tendo uma relação sexual. Só que após essa relação sexual, ela chora, porque ela entende como se ela estivesse mais uma vez se vendendo para ele e não tendo uma relação de carinho e afeto, porque não consegue mais diferenciar ali qual que seria cada coisa. Olá, meu nome é Daniel Augusto, sou da turma D1ME de Direito, estou fazendo meu trabalho junto com o Thiago Felipe e hoje nós iremos falar sobre o tema prostituição. Bom, para tratar desse tema, nós escolhemos assistir a 2 filmes. Um deles se chama As Virgens Suicidas, que foi lançado em 1999 e dirigido por Sofia Coppola. Esse filme ele retrata a vida de 5 irmãs que vivem com seus pais e que sofrem uma grande repressão tanto dos familiares quanto da sociedade. Esse filme não trata de forma direta a prostituição, mas podemos relacionar os fatos ocorridos das irmãs com situações semelhantes a de pessoas que trabalham com prostituição. Ao longo do filme, um grupo de garotos começa a observar essas irmãs em suas casas e a idealizá-las. Isso faz com que uma dessas irmãs se relacione com um desses garotos e sofra uma grande repressão dos seus pais, porque elas não podiam expressar a sua sexualidade. Tendo em vista esse acontecimento, é possível ver que não apenas os pais estão ligados à repressão contra suas filhas, a sociedade também está diretamente ligada a como os indivíduos se comportam. Essas irmãs são muito julgadas pelas formas que elas vivem e por suas ações, principalmente quando se trata de relações íntimas com outras pessoas. Isso corrobora para a criação de estigmas parecidos com pessoas que trabalham com a prostituição, pois elas são muito julgadas e menosprezadas pela sociedade pela forma que elas ganham dinheiro. Ou seja, quando alguém é visto apenas como objeto de desejo ou de mercadoria, a sua dimensão humana e intelectual pode ser desconsiderada. Em As Virgens Suicidas, as irmãs sofrem um processo de objetificação, embora de maneira diferente. Os meninos da vizinhança as idealizam e observam à distância, construindo imagens delas sem realmente conhecê-las. Ao mesmo tempo, os pais controlam seus corpos, comportamentos e relações pessoais. Em ambos os casos, as jovens têm as suas liberdades privadas. Agora, com a análise de um filósofo, é possível estabelecer uma relação crítica entre a teoria de René Descartes sobre a prostituição e o filme As Virgens Suicidas. Descartes defendia que o dualismo cartesiano, segundo o qual o ser humano é composto por 2 substâncias distintas, o corpo, a mente ou a alma. Para ele, a razão e a consciência pertencem à mente, considerados superiores aos aspectos puramente corporais. No contexto da prostituição, essa teoria pode levar a uma reflexão sobre a forma como a sociedade muitas vezes reduz determinadas pessoas ao seu corpo, ignorando a sua subjetividade, emoções e racionalidade. A ação dos garotos está em consonância com a realidade de pessoas que trabalham com a prostituição, pois são procuradas apenas como forma de realização de prazeres sexuais. Não são vistas como pessoas que possuem sentimentos ou sofrimentos, são só usadas e descartadas após a relação. É retratado no filme a objetificação feminina, uma vez que esses garotos, ao se relacionarem com as meninas, eles estão ali apenas para realizar fantasias que eles mesmos criaram em suas cabeças. Eles não ligam para os sentimentos dos garotos ou para as consequências de suas ações. Isso mostra o olhar superficial que eles mesmos têm sobre as meninas.